Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo Consolador ilumine a tua mente, ilumine o teu coração, ilumine os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz no Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Olha, eu não tenho dúvida que se você se apegar com Deus, Deus ele vai te livrar de todas as situações, de todas as adversidades, de todas as tentações da parte do inimigo. Se você se apegar com Deus, pode ter certeza que Deus ele vai ser sempre na sua vida um socorro bem presente. Tá certo? Hoje eu quero trazer, como sempre, uma palavra para edificação da tua fé. Hoje eu estou trazendo uma palavra que vai te ensinar a vencer as tentações, te ensinar através da vida do Senhor Jesus Cristo como você deve se comportar diante das tentações, porque se existe algo que sempre vamos passar é por tentações. Se existem coisas aqui nesta terra que sempre vamos ter que encarar de frente, são as tentações. E só vence as tentações aqueles que aprendem a viver pela fé, aqueles que buscam o auxílio de Deus, aqueles que buscam o Espírito Santo. Tá certo? Então, sem muita demora, eu já peço você, desde já, você que já é inscrito do canal, que você deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha aí logo abaixo, para você impulsionar o canal, ajudar o canal a crescer, né? Em número de pessoas, para que pessoas sejam alcançadas através desta mensagem, através dos vídeos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Este canal aqui, ele tem a intenção de abençoar vidas e eu conto com a sua colaboração através do seu compartilhamento, através do like que você deixa e se inscrevendo no canal, compartilhando para os seus familiares, para os seus amigos. E eu tenho certeza que Deus vai estar vendo essa ação de fé sua, essa ação de humildade e vai te abençoar, tá certo? Porque você também estará desta forma desejando o bem para o seu próximo. Quando você compartilha uma palavra dessa, você está desejando o bem para o seu próximo, porque tem pessoas que precisam apenas de uma palavra, apenas de uma direção, para que ela venha voltar para o caminho certo, para o caminho que saiu, ou para que ela venha se erguer, se levantar, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então deixa o seu like, você que já é inscrito no canal, compartilhe, e você que é novo, que está visualizando aqui este vídeo aqui agora, peço que você se inscreva. Uma coisa é certa, uma vez que você se inscrevendo no canal, você vai ser abençoado, porque toda palavra que você vai ouvir aqui, que nós vamos ouvir aqui, são palavras que vai abençoar a tua fé, tá bom? Que vai edificar a tua vida. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações que fica logo aí abaixo, para que você possa ficar por dentro de todas as mensagens, de todas as direções de Deus para a sua vida. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma palavra que vai te ensinar a vencer as tentações, as lutas, as batalhas, os levantes, as afrontas, tudo aquilo que o inimigo ele tem se levantado, tem colocado no meio do seu caminho. É para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior recurso que o ser humano pode ter para vencer o diabo, para vencer as tentações
do inimigo. A própria palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, ou seja, ela tem o efeito de abençoar a tua vida, ela tem o efeito de esclarecer na sua mente tudo aquilo que você precisa saber para vencer os dias maus, para vencer o inimigo, em nome do Senhor Jesus. O próprio Deus diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o conhecimento que você precisa é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Se você deixar a palavra de Deus iluminar a tua mente, iluminar o teu coração, pode ter certeza absoluta que a vitória é certa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu já estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde nós vamos falar aqui sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. É isso mesmo, a tentação de Jesus. Para quem não sabe, ou até para quem já sabe, o Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão de morrer por todos nós naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, nós tivéssemos de volta a oportunidade de ter acesso a Deus, até porque a palavra diz que o véu se rasgou quando Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o véu se rasgou, de alto a baixo o véu se rasgou. Quando o véu se rasga nos céus, isso significa que eu e você, nós temos acesso a Deus através das nossas orações, através da nossa fé. Então, o Senhor Jesus, ele veio com um propósito, com uma missão, com um objetivo. Ele veio focado em salvar a nossa vida, em nos dar a oportunidade da vida eterna. Então, como toda missão, como todo propósito que vem de Deus, o inimigo, ele se levanta. O inimigo, ele tenta parar. O inimigo, ele tenta destruir. E é para isso que o inimigo veio, diz a palavra de Deus. O inimigo veio para matar, o inimigo veio para roubar, e o inimigo, por fim, veio para destruir. Mas o Senhor Jesus, também diz a palavra de Deus, ele veio para desfazer todas as obras do maligno. Mas para isso, você precisa entender a palavra de Deus, você precisa saber lutar, você precisa se revestir das armas da fé, das armas de Deus, da armadura de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta palavra, nós vamos ver a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Então, se o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado pelo diabo, se o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado a parar, ele foi tentado a desistir, então você também será tentado. Porque eu creio que você tem planos na sua vida. Eu creio que você tem objetivos na sua vida, que você quer realizar, quer conquistar coisas na sua vida. E tudo isso é bom, porque a vontade de Deus é que você seja uma pessoa abençoada. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa vencedora, uma pessoa bem-sucedida. Essa é a vontade de Deus. É te ver bem, é te ver feliz, é te ver vencer, te ver conquistar, é te ver avançar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Mas
Para isso você vai ter que enfrentar as tentações, você vai ter que enfrentar as lutas, né, para você poder obter os resultados na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, a tentação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 4, em nome de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi batizado por João Batista, a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E a voz de Deus bradou do céu: esse é o meu filho amado, que me comprazo. Ou seja, depois que o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo levou ele para o deserto. O Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Para que o Espírito Santo levou ele para o deserto? Para nós, o deserto simboliza a provação. Para nós, o deserto simboliza as batalhas, as lutas, as dificuldades, porque no deserto nada é fácil. No deserto tudo é difícil, não é verdade? No deserto é difícil você encontrar água, no deserto é difícil você encontrar alimento, no deserto é difícil você encontrar ajuda, é difícil, o nome por si só já diz, deserto. Mas o Espírito Santo estava conduzindo Jesus para aquele deserto com um propósito, com um objetivo, e o objetivo era um só: preparar, fortalecer, capacitar o Senhor Jesus para a missão que o Pai tinha dado para ele, que era se sacrificar, morrer em prol dos nossos pecados. Então era uma missão difícil, a missão do Senhor Jesus. Por estar o Senhor Jesus no corpo de homem, de carne e osso, igual a mim e a você, foi uma missão difícil. Mas antes que isso acontecesse, antes que grandes milagres acontecessem, antes que os cegos enxergassem, os surdos ouvissem, o coxo começasse a caminhar, houve uma preparação. Jesus teve que passar pelo deserto. Jesus teve que passar por dias difíceis. Jesus teve que vencer as tentações. Então, todas as tentações na vida que se levantam contra a sua vida, tentações em forma de problemas, tentações em formas de doença, tentações em formas de vícios, tentações na vida financeira, todas as tentações que o próprio Deus permite se levantar contra a sua vida é com um propósito, é de te beneficiar, é de te beneficiar, é de te abençoar. Esse é o propósito de Deus. Mas não cabe a mim e nem a você entender a maneira que Deus trabalha. Até porque nós somos fortalecidos no fogo. Nós somos fortalecidos na prova. Eu costumo falar para as pessoas aqui da igreja: você já agradeceu hoje pelas lutas que você já passou, por essa dificuldade que você está enfrentando? Você já agradeceu a Deus pelos dias difíceis? Você já fez isso? Você já fez isso? Porque é muito fácil a gente agradecer a Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão dando certo. É muito fácil. Mas a palavra de Deus diz que
Nós devemos dar graças em tudo dai graças, tudo. Isso inclui as provas, isso inclui as dificuldades, isso inclui os momentos difíceis. Em tudo dai graças, porque é desta forma que o poder de Deus vai aperfeiçoar a tua vida. É desta forma que o poder de Deus vai fortalecer a tua vida, fortalecer o teu coração, fortalecer a tua alma, fortalecer o teu espírito. Só que você precisa entender isso. Você precisa colocar isso na sua mente, que cada momento difícil, que cada dificuldade, que cada prova que aparece no meio do seu caminho, você tem que pegar isso como uma oportunidade de você amadurecer. De você crescer, de você alavancar na vida. Porque se você observar, todos os homens de Deus, os profetas, os discípulos e os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo se aperfeiçoaram nos momentos difíceis. Se capacitaram nos momentos difíceis aqui nesta terra. Então, eles foram promovidos por Deus nos momentos difíceis. E você precisa aproveitar o momento difícil para se apegar com Deus. Você precisa aproveitar o momento difícil para você fortalecer a tua fé. Você precisa aproveitar os momentos difíceis para aumentar a sua comunhão com Deus. É o que eu digo para as pessoas aqui na igreja. É o que eu falo para as pessoas aqui na igreja. E eu procuro para elas, se elas já agradeceram, como eu falei anteriormente, por as lutas, pelas dificuldades. Porque, ai de nós, se não tivesse as lutas, as dificuldades, as barreiras, os problemas para a gente buscar Deus. Já está difícil, não é verdade? As pessoas buscarem a Deus, já está difícil as pessoas se apegarem com Deus, mesmo vivendo em um mundo mau, mesmo cercado de tribulação, mesmo existindo tantos problemas, tantas dificuldades. Imagina se não tivesse a luta, imagine se você não passasse por a dificuldade, imagine, as pessoas não iriam de maneira nenhuma querer saber de Deus. As pessoas iriam se acomodar. Então, se você está passando por alguma luta, se você está enfrentando alguma tentação ou algumas tentações que se levantaram contra a sua vida, isso é bom se você souber agir da maneira certa. Se você souber agir da maneira correta, isso é bom. E o Senhor Jesus, ele vai nos dar o exemplo da maneira correta de agirmos. O Senhor Jesus, ele vai nos dar o exemplo de como nós devemos agir, se comportar diante das tentações. Porque nenhuma tentação dura para sempre. Nenhuma tentação do inimigo dura para sempre. Se você resistir, como diz a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Então Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, para que ele viesse fortalecer o seu ministério aqui na terra. Porque depois que o Senhor Jesus ele sai do deserto, ele começa a trabalhar, ele começa a agir com grande poder e com grande glória. Com grande poder e com grande glória. Eu quero desde já que você saiba que por trás de tudo que você está vivendo, de tudo que você está passando, existe uma bênção, existe uma promoção, existe uma vitória. Eu quero que você saiba que por trás desse momento difícil que você está enfrentando, existe
algo da parte de Deus, mas você precisa resistir ao diabo. Você precisa aproveitar o momento das tentações para se apegar com Deus, para se fortalecer em Deus. Tá certo? Então, há momentos que Deus vai permitir, né, que as tentações se levantem contra a sua vida. Mas não é para o seu mal, é para o seu bem. É para o seu bem. Para que você venha se levantar, para que você venha apelar para Ele e a glória dele se manifestar na sua vida. Até porque não tem como a glória de Deus se manifestar na vida de alguém se não existir algo para Deus fazer. Por exemplo, como que o nome de Deus vai ser glorificado na vida de alguém se ela não ficar doente? Não é que Deus quer que você fique doente. Não é que Deus quer, não é a vontade de Deus que você fique enfermo. Mas muitas vezes Deus permite para que você venha ver a glória dele. Se você reagir da forma correta. Se você reagir da forma correta. Porque o propósito de Deus é glorificar o nome dele na sua vida. E isso só é possível através das dificuldades, das tentações, das lutas que você enfrenta, que passam pelo meio do seu caminho. Não há ser humano na face da terra que não tenha enfrentado lutas. Não há ser humano na face da terra que não tenha passado por dificuldades, que os dias dela tenham sido dias de flores. Somente dias de flores e não dias de guerra. Não, a nossa vida há dias de guerra, mas também há dias de glória, se a gente fizer a nossa parte com Deus e agir a nossa fé. Tá bom? E prosseguindo diz, versículo 2: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o Senhor Jesus Cristo, além de ser conduzido para o deserto, ele abriu um jejum. Então, a palavra nos ensina a lutar. A palavra nos ensina a nos comportar da maneira que a vitória virá. Então, o Espírito Santo não somente conduziu Jesus até o deserto. Não somente isso, mas o Senhor Jesus, ele também aproveitou esta situação para jejuar. Para jejuar. E essa direção com certeza veio do Espírito Santo. Essa direção veio do Espírito Santo. Eu tenho uma coisa para falar para você. O Espírito Santo, ele está querendo te ajudar. O Espírito Santo, ele está falando com você. O Espírito Santo, ele está te dando direções. O Espírito Santo, ele está querendo uma oportunidade de te preparar, de te amadurecer, de te capacitar para vencer essa luta. Mas talvez você não tenha dado ouvidos. Talvez você tenha estado ocupado demais, com a sua mente ocupada demais, com o seu tempo ocupado demais, com as distrações, ocupada com as distrações demais, e você não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, é preciso você jejuar. Porque quando você jejua, você se separa das distrações, você se separa daquilo que te distrai para estar com Deus. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Aí você vai ouvir a voz de Deus. E foi com esse propósito que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. É com esse propósito que Deus permite as lutas acontecerem, as lutas se levantarem com a sua vida, contra a sua vida,
com o propósito de te fortalecer, com o propósito de fazer você uma pessoa forte, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que está por vir, você não sabe o que te aguarda. Mas a Bíblia nos mostra que daqui para frente os dias não serão fáceis, os dias são difíceis, os dias são de provas, os dias são de tentações. E tudo que o inimigo quer é esfriar você. E tudo que o inimigo quer é colocar você na contramão do reino de Deus, no caminho errado. Tudo que o inimigo quer é isso. Então, nos dias difíceis, nas tentações, primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa que você precisa entender. Primeira coisa que você precisa fazer nos dias difíceis. Jejuar. Jejuar. A palavra de Deus diz que a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Eu não sei se você crê, eu não sei se você acredita no mundo espiritual. Eu creio no mundo espiritual. Eu acredito muito no mundo espiritual. Há coisas que estão acontecendo agora e os seus olhos físicos não estão vendo. Há problemas, há situações que se levantam contra a vida da pessoa e talvez a pessoa tenha se questionado. Eu tenho orado tanto, eu tenho ido para a igreja, eu tenho lido a palavra de Deus. Por que essa situação não mudou? Por que essa situação ainda não passou? Porque ainda talvez você não aplicou jejum. Porque ainda talvez você não colocou o jejum em prática na sua vida para vencer esse mal, para vencer essa casta, para vencer esta legião que talvez se levantou contra a tua vida, através desse problema de saúde, através desse vício incontrolável, através de um problema familiar, através de uma maldição hereditária. O inimigo tem as suas formas de trabalhar, mas Deus também tem as suas formas de trabalhar. E se você pegar as ferramentas que Deus está te dando, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Então, o versículo 3 do capítulo 4 diz assim, ó. Então o tentador, que você sabe quem é, o diabo, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, presta atenção nisso aqui. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja que o objetivo do diabo com as tentações é fazer com que você venha duvidar de que Deus está com você. É fazer com que você venha duvidar que Deus não está no controle da sua vida, que Deus não está no controle da situação. E o diabo tem conseguido iludir muitas pessoas desta forma. O diabo tem feito muitas pessoas acreditarem que os planos de Deus, as promessas de Deus e o próprio Deus não está mais com ela. Uma mentira terrível da parte do diabo. Porque Jesus, ele deu a palavra. Ele falou: eis que estou convosco até a consumação do século, eis que estou convosco. Então, meu amigo, se Jesus falou, faça sol, faça chuva, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele está conosco. Ele está conosco. Então, olha o que o diabo fala. Se és filho de Deus. Então, o propósito do diabo com as tentações que se levantam
se levantam contra a sua vida é causar dúvida. É causar dúvida, é colocar dúvida na sua mente. É dizer para você, diante da luta e da tentação, por que a voz do diabo é assim, é assim, ó. Por que você está passando por isso? Você está buscando a Deus, você está indo para a igreja, você está participando dos cultos, você está sendo fiel, você está lá louvando, você está orando. Por que você está passando por isso? Não era para você passar por isso. Essa é a voz do diabo. Por que essa situação ainda não passou? Por que a vida de outras pessoas já mudou e a sua não? O diabo é enganador, o diabo é tentador. E aí já vem logo na sua mente o quê? Um pensamento. Já vem logo um pensamento em duvidar da fé, em duvidar das promessas de Deus, em duvidar que Deus está com você. É por isso que você tem que entender que o jejum é a chave que faz você vencer todos os obstáculos e todas as tentações. Porque se tem uma das formas que o diabo mais trabalha é falando. Se tem uma das formas que o diabo mais ilude é falando. São muitas as pessoas nos dias de hoje que estão atribuladas, porque têm dado ouvido a vozes que não são de Deus, que não vêm de Deus. Porque têm dado ouvido à opinião do diabo. E o diabo, ele tem as suas opiniões. O diabo, ele tem as suas direções. O diabo, ele tem as suas direções. E você tem que ficar atento a isso. Então preste atenção, se és filho de Deus, o fato de você passar por tribulações nessa vida, o fato de você estar passando aí por um momento difícil, o fato de você estar passando por essa provação, por esse momento muito difícil, não significa que você não é filho de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez você que está desviado, talvez você que está distante, o que está faltando é você voltar para casa. Porque Deus, ele sempre vai continuar sendo Pai. Deus, ele é Pai. Ele é o seu Pai, ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Então, olha o que o diabo falou para Jesus: se és filho de Deus, não deixe esse pensamento maligno entrar na sua mente. Você é filho de Deus. Você está sendo cuidado por Deus, está sendo protegido por Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que coisa. Versículo 5: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse novamente pela segunda vez: se és filho de Deus, se és o quê? Filho de Deus. Como se ele estivesse dizendo isso. Você é filho de Deus. A tentação, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? É a mesma coisa que o diabo faz com as pessoas nos dias de hoje. Se você está lá buscando a Deus, se você está lá naquele lugar
nos caminhos de Deus, se você está lá buscando a Deus e nada resolve, se você está sendo fiel e nada resolve, por que você não sai? Por que você não desiste? Essa é a voz do diabo. Por que você não para? Por que você não vai por esse caminho aqui? Por que você não vai por essa facilidade aqui? Essa é a voz do diabo. Essa é a voz do diabo. Mas o Senhor Jesus, para toda vez que o diabo falava, ele tinha uma resposta. É isso que você precisa ter. Mas isso você só terá através da palavra. Através da palavra de Deus. Então, ele levou Jesus para um pináculo do templo, colocou sobre o templo, o pináculo, e falou: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito, para que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram, para a glória de Deus. Seja uma batalha, uma luta, tentações que o Senhor Jesus enfrentou no deserto, que talvez você esteja enfrentando, e que talvez você esteja passando. Mas assim como Jesus venceu, você também pode vencer. É só você fazer o que o Senhor Jesus fez. Não deixar a dúvida entrar na tua mente. Quando o diabo te tentar, quando o diabo te levantar contra a sua vida. E as tentações são adversas, e as tentações são muitas. Mas chegou um momento que a palavra diz que Jesus ordenou: retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Jesus ordenou. Então, você tem que viver uma vida de oração, para que você não seja enganado, para que você não seja iludido. Porque esse é o propósito do diabo. E eu estou aqui para clarear a sua mente através da palavra de Deus. Esclarecer a você que você precisa lutar. Você precisa se levantar. Você precisa, além de orar, você precisa jejuar, para você vencer as tentações do inimigo. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra na sua vida. E seja abençoado por ela. E seja um vencedor de todas as tentações. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se possível, pega um copo com água aí agora. Em nome do Senhor Jesus, rapidinho, pega um copo com água. Eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor, Ele venha te dar visão, para que o Senhor, Ele venha te dar sabedoria, Ele venha te dar força para vencer o mal e para suportar o mal. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor poderoso Deus, maravilhoso e amado Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha tocar em cada alma, em cada vida que está ouvindo, meu Deus, esta palavra, que ouviu esta palavra, que ouviu essa direção,
que foi passada. Muitas são, meu Deus, as tentações, as provações contra a nossa vida. Muitas são, mas também muitas são as vitórias que o Senhor tem nos dado. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha capacitar esta pessoa, fortalecer essa pessoa, dar ânimo a esta pessoa. Espírito Santo, ensina esta pessoa a sair dessa situação, a vencer esse problema, a vencer esta fase de tribulação, essa fase turbulenta que ela está enfrentando. Capacita ela, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, consagra essa água com o teu poder, com o teu Santo Espírito, e quando esta pessoa beber desta água, os olhos dela venham se abrir, o entendimento dela, meu Deus, venha se abrir, que a vida dela, meu Pai, seja tocada, seja fortalecida, seja abençoada, que o doente seja curado, meu Deus, que o viciado seja liberto, enfim, que o Senhor dê vitória a todos esses que estão aqui, meu Deus, ouvindo esta mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus e graças a Deus. Beba da sua água em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que eu tenha te ajudado através dessa palavra. E lute, mas lute com as armas da fé, tá bom? E uma das armas da fé que nós vimos aqui foi o jejum e também a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele combateu o mal com uma palavra. Toda vez que o diabo se levantava com uma palavra, o Senhor Jesus, com outra palavra, derrubava, né, as tentações do inimigo. Eu tenho certeza que se você usar essas ferramentas que Deus te deu, Deus disponibilizou para você usar, você vai vencer esse deserto, você vai vencer essas tentações, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe.